Gente, Alex, deixa eu começar aqui a nossa live. O nosso objetivo aqui, com essa live, é falar, não é dar uma aula sobre o assunto, isso você tem seus cursos, a gente também, é difundir um pouco o tema. Resume para nós, primeiro, a sua formação, a sua experiência no assunto, e depois resume para nós o que é essa palavra neuro. É uma palavra válida mesmo, a gente juntar neuro com marketing? Explica para nós isso um pouquinho. Total. Então, vamos lá. O pessoal que não me conhece, aqui sou o Alex Borne, sou pesquisador neurocientista, falo das neuroses, neurônios, neuróticos, tudo aquilo que afeta o nosso cérebro, a gente adora estudar. Eu me tornei especialista no estudo dos estímulos do cérebro, dos estímulos que geram as nossas reações, os nossos comportamentos. Então, nos últimos anos, eu tenho atuado exatamente com esse estudo dos estímulos. Quais as áreas do cérebro que são afetadas, como elas reagem, mas de uma forma real, não é naquela situação de achismo, que a pessoa pega um livro, estuda um pouquinho sobre neurociência do cérebro e sai falando. Não, realmente com muitos anos, Orlando, você sabe disso, mas você sabe disso, muitos anos, então, com passagem por hospitais, por institutos de pesquisa. Hoje nós temos o maior laboratório de estudos do comportamento humano para o agronegócio da América Latina, dentro do Instituto Agrogestor, com profissionais assim, do mundo inteiro que atuam no agronegócio, e eu sou um dos coordenadores, um dos diretores de um dos departamentos. Estamos vinculados ao GIEST, que é o Grupo Internacional de Estudos do Comportamento Humano, com várias universidades que passa por profissionais de URM, de Estocolmo, de Harvard, de Princeton. Então, nós estamos atuando de forma forte. E eu sempre fui rato de pesquisa, né, de laboratório, e quando eu trouxe o neuromarketing para o Brasil, lá nos idos dos anos 2000, ali, do início, né, que para a gente parece que foi ontem, mas já faz bastante tempo, nós éramos em 5 em todo o mundo, não tinha nada. Eu lembro que a primeira vez que eu entrei com neuromarketing, eu entrei em neuromarketing, neurolinguística marketing, neuromarketing, não tinha nada. Aí, quando, naquela época, você pesquisava, colocava 2 asteriscos, tal, entrava no Google Internacional, tinha 4 links. O primeiro em espanhol, o segundo em inglês, o terceiro em alemão, o quarto em francês. Eu tinha recém-chegado da Europa, que eu morei na Alemanha, entendi um pouquinho de cada idioma ali, comecei a ler e estudar. Liguei para um amigo meu, o professor Stevenson, da Universidade de Estocolmo, ele falou, cara, esse é o futuro do marketing. Praticamente tudo vai migrar para isso. Ele falou, e não é só isso. Na verdade, esse neuro com marketing não tem a ver com neurolinguística, que essa sim, apesar de ter um nome muito forte, né, e eu posso te falar com propriedade, porque durante muito tempo eu fui um dos únicos profissionais com certificação de sênior em PNL do Brasil. Nós éramos em 27 no mundo certificados, na época, pelo Bandler, pelo Grinder, depois abriu, porque os dois dividiam, virou várias franquias, vários cursos. Mas a neurolinguística, ela não tem validação neurocientífica, ela tem estudos, ela tem, igual hidroxicloroquina, né? Não tem comprovação científica, mas cura, ajuda, e na dúvida se dá e usa porque vai dar certo, mas não pode ser, não tem comprovação científica. O neuromarketing não. O neuromarketing, ele vem das neurociências, dos estudos do cérebro com o marketing. Então, o que acontece? Lá atrás, um profissional chamado Ale Smith, né? Muita gente chama de Ale Smith, mas é Ale Smith, um holandês, ele cunhou o tema neuromarketing para ele, mas ele não atua, não tinha nada a ver com o tema. Na verdade, o grande pesquisador sobre o tema era o Gerald Zaltman, um professor, um médico de Harvard, que ele tinha um estudo sobre metaforias, tá? As metafórias, o estudo das metáforas como estímulo do cérebro e das analogias
que geravam melhores entendimentos. Então, ele dizia que quando você estuda ou ensina por metáforas, quando você explica por analogias, normalmente o cérebro ele consegue entender mais. E as pessoas entendem mais. E ele começou a desenvolver isso. Então, ele, com o passar, né, do tempo, o estudo foi se especializando, isso mais ou menos em 94, 95, ele baseado em estudos lá de trás, da década de 50, de 60, onde falava que o consumidor comprava pela emoção. E, na época, essas teorias eram rechaçadas, porque todo mundo achava que se comprava pela razão, né, não pelo impulso. E isso foi indo até que em 1978, um cientista chamado Tuck, um cientista americano, Gerald Tuck, ele criou a fórmula do consumo, que é a intenção de compra, que é igual a A mais 1 mais 2 dividido por AC, né? Ter uma fórmula do consumo, que era a intenção de compra. Cara, ele foi assim, rechaçado pelo mercado, mas várias pessoas começaram a prestar atenção nele. E esse estudo de 78 gerou a curiosidade de alguns pesquisadores, e o Gerald Zaltman começou a melhorar isso daí, esses estudos, trazendo para as metáforas, e ele criou um aparelhinho de leitura de ondas cerebrais, que é o ZMAT, que é o Zaltman Metaphoria, era o apelido, e ele começou a fazer pesquisas. Essas pesquisas foram crescendo, e o famoso efeito borboleta, quando a gente acha que está estudando algo, já tem um monte de gente estudando também, muitas pessoas já eram uma vertente disso, e os estudos foram sendo aprofundados, etc., e foi indo, até que um cara chamado Reed Montag, um californiano, ele fez a famosa pesquisa com leitura de ondas cerebrais, de brainwaves, de testes de ressonância magnética, onde ele estimulava o cérebro de possíveis consumidores da Coca-Cola e da Pepsi. Ele estimulava com vários recursos, jingles, embalagens, textos, propagandas da televisão, folders, flyers e vários estímulos. E ele observava que, conforme as propagandas da Pepsi elas eram demonstradas, o consumidor via aquilo, acionava determinadas áreas do cérebro, que geravam o quê? Geravam transmissão e descargas elétricas no cérebro com regiões bem organizadinhas quando a Pepsi era apresentada. Ou seja, a pessoa, no final, eram lançadas na corrente sanguínea algumas descargas leves de noradrenalinas, norepinefrinas, e também dopamina e endorfina. Perfeito, você fala, nossa, é a fórmula perfeita do prazer, né? Aí, quando a Coca-Cola ela era apresentada, existia uma descarga muito grande de cortisol para autodefesa, muito grande de adrenalina, e você não tinha uma descarga muito grande de dopaminas e endorfinas. Você tinha, depois de um tempo, descargas de ocitocina. Né? E aí, você, depois de um tempo, era analisado, você tinha algum reflexo de descargas de serotonina. E aí, onde eles pegaram o estudo? Eles falaram, peraí, a Pepsi, ela detinha, na época, uma parcela muito maior do consumidor americano do que a Coca. No quesito, presta atenção, não de venda, no quesito teste cego. Consumidor americano se declarava fã da Pepsi. 64%, 62%, 64% preferiam Pepsi. Só que a Coca-Cola, ela era líder de vendas.
Peraí, como que eu gosto mais de um carro e compro outro? Como eu gosto mais de um produto e compro outro? E aí o Reed Montag, desenvolvendo essa pesquisa, descobriu que a Coca-Cola estressava os consumidores, cravava sua marca dentro do circuito da recompensa, ligado a vários tipos de estresse que a gente tem no dia a dia. Por exemplo, quando você sente sede, você automaticamente entra num eixo de estresse. Por quê? Começa a faltar oxigenação, a sede já é o alerta inicial. Quando você demora muito para tomar água e hidratar o teu corpo, você já começa a ter uma síncope de reações no seu cérebro que não são positivas. E a propaganda da Coca-Cola naquela época, que ela tinha te estressado, levado você ao extremo, tanto do prazer quanto da dor, ela estava gravada lá. Na hora de pedir um refrigerante ou de comprar, você, no impulso, comprava Coca. Caraca. Quer dizer, embora no nível da consciência a Pepsi estivesse sendo a preferida, no nível do impulso, o cérebro desvirtuava essa preferência e acabava sendo vencido pela emoção. Olha só, olha os slogans da Pepsi durante os anos 50, 60, 70, 80. Alguns slogans. Pepsi Cola, o refrigerante da família americana. Pepsi Cola, o refrigerante que mata a tua sede e te dá prazer. Pepsi Cola, um sabor maravilhoso. Pepsi Cola, o refrigerante dos jovens. Coisa assim. Olha os slogans da Coca. Coca-Cola é isso aí. Isso aí. Olha só. Enjoy Coke. Curta Coca-Cola. Quando não se tinha nem rede social, eles falam, curta Coca-Cola. Sendo que curtição, na época, por exemplo, eu tenho 53 anos, na minha geração, curtição era outra coisa. Então, você não é curtir. E curta, o que é curtir Coca? Então, todas as campanhas da Coca-Cola, elas estressavam o público porque faziam com que o cérebro, ele pensasse, ele se questionasse. E depois, várias outras marcas começaram a trabalhar nisso. O McDonald's agiu rápido, porque o McDonald's estava decaindo. E aí ele mudou o slogan dele e colocou aquele amo muito tudo isso. Tudo isso o quê? Amo muito tudo isso o quê? Ou seja, você deixava em aberto questões, né? Que iam contra tudo. E, bom, aí o resto é história e fatos com mudanças. Então, o neuromarketing, ele é o genoma do marketing, ele é a explicação neurocientífica da atração ou rejeição de um produto, do porquê que os clientes são atraídos por um produto,